E agora a gente segue o programa com uma outra informação. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o IBGE, trouxe dados muito preocupantes sobre a saúde mental dos adolescentes. Isso serve de alerta para os pais, para os avós, para os tios. Foram ouvidos 159 mil estudantes com idades entre 13 e 17 anos. 17% dos entrevistados se sentem tristes. A gente está falando de adolescentes. 26% afirmam que não têm amigos. E 22% afirmaram, gente, que a vida não vale a pena. Olha esse relato, olha isso, é muito preocupante. E esses são adolescentes e jovens que acabam ficando também mais vulneráveis ao cyberbullying, né? Que são aí crimes que acontecem também pela internet. E, enfim, a gente se pergunta, como é que é, hein? Sem amigos, sem vida social, esse adolescente aí se isola cada vez mais e aí acaba se tornando também mais vulnerável às amizades que são tóxicas, porque quer ser aceito. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente, você é pai, você é mãe, você tem alguma pessoa na sua família que está nessa fase aí da adolescência? Manda aqui pra gente no nosso WhatsApp 999-42-2478. Aqui no nosso estúdio, a gente recebe a psicóloga Gisélia Freitas. Obrigada, Gi, pela sua participação. Uma boa tarde. E também a Leidmara Lemos, que ela é mãe de 2 filhos, né? Isso. Tem um menino e uma menina que está nessa fase da adolescência. Sim, o menino está na pré-adolescência, né? 10 anos, e a menina já está na adolescência com 12 anos. E o que você observa em relação ao comportamento, principalmente dessa aí que já está na adolescência? Então, a Ana, ela me fez um pedido de socorro, né? Ela chegou para mim e disse: mãe, você me leva na psicóloga, porque eu preciso conversar com alguém. E eu entendo, né, que às vezes, na minha área, como cantora, lido com pessoas, às vezes, como aconselho a mães também. E dentro de casa eu falo, eu só sou mais uma mãe precisando de ajuda também, né? E a Ana reclamando muito que ela precisava conversar, precisava desabafar. E algumas coisas, às vezes, ela não se sente muito à vontade para falar com a mãe ou com o pai. Tem essas questões aí, debilidades da escola. Então, nesse pedido de ajuda, eu já corri, conversei com uma conhecida e ela está atendendo a Ana para mim, graças a Deus, e tem surtido bastante efeito. Ela tem amigos? Eu posso dizer hoje, olhando para a Ana, que ela tem uma amiga que é próxima, que congregava na nossa igreja, hoje não congrega mais, mas assim, um número extenso de contar, ela fala que não tem. E como que é essa rotina com essa uma amiga? Elas se veem, elas saem, elas vão passear, quantas vezes na semana ou no mês? Tem episódios, né? Às vezes ela vai na nossa casa, ou às vezes eu deixo a Ana ir na casa dela, porque eu não tenho muita essa confiança, né, de estar liberando para ir para casa de pessoas. Hoje tem muitas essas questões de abuso, a gente sabe, a gente fica preocupado. Então, a mesma confiança que a mãe dela tem comigo, eu tenho com a mãe dela, né, essa área de confiança. Mas são episódios assim, não são muito frequentes, não. Amigos na rua, tem? Não permito ir para a rua brincar. Gisélia, a gente está vendo aí uma realidade que é muito comum. A gente não tem mais aquele contato com os amigos na rua. São amigos de contar no dedo e olhe lá. Por que essa nova geração, quais são os fatores, né, que estão interferindo para que eles tenham uma infância, uma adolescência completamente diferente do que a gente tinha? O que está acontecendo? E a maioria dos amigos são virtuais, né? Ou de jogos, não tem mais nem aquele físico. Bom, primeiro que a gente tem uma mudança, né, social aí muito grande, vivemos um mundo muito mais perigoso, né? Deixar na rua, brincar, que a minha época, né? Pelo menos não sei de vocês, que eu sou mais velha, mas a gente brincava de bola na rua, de pique-esconde. Queimada, né? Elástico. A gente não ficava dentro de casa, a gente só ia para casa quando dava fome, dava sede, ou a mãe vinha atrás de chinelo, né? Não existia nem telefone, nem celular, nem mundo virtual. Então, essa idade, né, dos filhos dela que você citou também, é uma idade muito crítica. Por quê? Porque existe uma transformação hormonal, é um momento que ele deixa de ficar apegado afetivamente à família e vai para o grupo social. Então, mas
Quando não tem esse grupo social, ele não é aceito. Existe uma necessidade de aceitação muito grande, né? Muitos sofrem bullying, a gente não sabe. Pesquisas apontam que 1/3 desses jovens já sofreram algum tipo de bullying ou cyberbullying, né? Que é pior ainda, prejudica mais ainda o estado emocional, mental, e muitos não querem falar por vergonha, né? Por isso que esse diálogo, esse pedido de socorro é muito importante, porque conversando com esse adolescente, a gente sabe o que aconteceu. Até porque, Roberta, essa idade é uma idade ainda que o córtex frontal, né, que o sistema dele ainda de maturidade não está desenvolvido, vai ser desenvolvido lá para os 20 e poucos anos. Então, o arcabouço psíquico não tem ainda ferramentas adequadas para lidar com a frustração, com a solidão, com a rejeição, né? Não sabe lidar. Então, o apoio é muito importante nessa hora. E por quê? Qual é a relação desse perfil hoje de adolescente a se tornar até mesmo mais vulnerável a sofrer esse bullying na internet? Primeiro, na nossa época, a gente não tinha acesso a tanta informação e tantas pessoas que se escondem atrás do virtual, com fakes. É muito mais fácil você agredir, humilhar hoje. Na nossa escola era feito isso verbalmente, na frente, mas você podia fugir. Hoje é muito difícil de fugir. Hoje, o processo também de aceitação é um pouco mais complexo, porque as exigências, você vê na rede social, você vê no mundo desses jovens hoje, que tem um padrão que é muito diferente do nosso, de roupa, de tecnologia, de casa, de acessórios, de escola. Então, isso torna o ambiente um pouco mais nocivo, né? Então, essas violências psicológicas, né, que ainda são veladas, acontecem sempre. E também um período hoje crítico que tudo é rápido, tudo é veloz. E a maioria desses pais estão sempre na correria também. A falta do diálogo em casa é importante, mas não porque os pais não querem dialogar. A maioria das mães, não era da minha época, que não são dona de casa, a maioria está trabalhando, está no mercado de trabalho, então chega cansada, chega às vezes e também não tem essa abertura para o diálogo. Já tem aqui várias mães, vários pais desabafando com a gente no nosso WhatsApp. Tem uma mãe que diz: meu filho é assim, ele falou que não tem amigos, ele não sai, só conversa com primos e primas, não sai de casa. Olha isso, fica mais no quarto também em jogos de celular. Agora conheceu uma menina no Instagram, mas fica preso ainda no celular, a maioria virtual. Ele tem 17 anos, mas agora iniciou um curso presencial. Sai de casa todo dia, né? Aí começa a ter contato com outros jovens. No caso, o que você tenta fazer como mãe, além desse investimento que você está fazendo já com a psicóloga, com sua filha, desse acompanhamento, mas como mãe, o que você tenta fazer para mudar esse sentimento nela? Então, nós aumentamos o diálogo em casa, né? Muitas vezes por conta dessas correrias que você falou, que nós viajamos muito para atender as demandas de agenda nas igrejas, enfim. Mas o tempo que nós estamos em casa, nós buscamos ter tempo de qualidade com eles. O que é tempo de qualidade com eles? Nós e eles. Né? Então, sair mais, conversar mais, ter mais tempo de mesa. Inclusive, conversei sobre isso com meu esposo, que às vezes ele fala assim: eu gosto porque eu estou cansado, quero almoçar no sofá. Eu disse: vamos ter mais tempo de mesa. Porque na mesa, a comunhão da família está na mesa. Então, assim, a gente está tentando buscar esse diálogo maior, tentando sair mais com eles. E nisso, ela tem, assim, se soltado um pouco mais. Inclusive, outro dia, ela sentou na mesa: olha, o pastor pregou que a gente tem que ter mais intimidade com nossos pais. Aí sentou comigo: deixa eu chamar vocês aqui. Aí veio falar sobre namorar. Aí eu falei: minha filha, 12 anos. Aí comecei a conversar com ela, indagar ela: o que você pensa sobre o seu futuro? Você já pensa alguma coisa? Não. O que você acha disso? Você tem uma opinião formada? Não. Eu falei: então, minha filha, o dia que você colocar na sua cabeça, você está vendo aquela pedra e você tem consciência que é pedra. Se alguém chegar para você e falar que aquela pedra é pau, é perigoso você acreditar, porque você ainda não tem a sua opinião formada. Então, eu estou criando você para que você forme a sua opinião e entenda que aquela pedra é uma pedra e que ninguém vai tirar isso da sua cabeça. Então, quando você conseguir conversar comigo dessa forma, tendo sua opinião formada, sabendo o que você quer, aí a gente volta a conversar sobre esse assunto. É importante esses encontros familiares, né? Esses estímulos, essa relação. Mas é importante também, eu acho que uma dica legal, que os pais também estimulem os encontros sociais, que as escolas estimulem também os encontros sociais, porque essa idade, Roberto, é uma idade crítica, que ele precisa ter o outro. Dentro da sua estrutura psicológica, para a sua saúde mental, é muito importante a maturidade relacional, interpessoal. Eu ia perguntar isso, de qual é a importância da amizade
nessa fase da vida, ter amiguinhos da sua faixa etária, se socializar com os colegas da igreja, com os amigos da escola, com o vizinho de porta. Essa fase é tudo, porque é uma fase crítica mesmo, né? E nem tudo a gente fala com os pais, né? Nem tudo a gente fala. A gente tem uma boa relação, mas não fala, não é a mesma, não é o mesmo encontro, não é o mesmo diálogo, não é a mesma verbalização, né? É importante, mas não é a mesma coisa. E outra coisa também, para desenvolver essas outras competências, né? Essas outras habilidades emocionais, eu preciso também praticar, conviver socialmente, dividir, dialogar, né? Brincar, né? Conversar, né? E se tiver crise também, que bom. É nesse momento que vai lidar com a frustração, com a crise, com as complicações relacionais. Então, eu preciso disso para várias coisas, mesmo que seja frustrante, é importante. E pode os pais estimular encontros dentro de casa também com os próprios pais, né? Chamar para evento, vamos fazer uma festinha, vamos fazer um churrasco, chama alguém da sua escola. Quando ver que esse filho é mais tímido, né? Tem poucos contatos, poucos amigos, é uma forma também de tirar das redes sociais. Tem uma pessoa que diz aqui com a gente, o que falta para essa adolescência vem desde a infância deles. Falta de limites, o que deveria ser dado pelos pais, tudo que eles querem, os pais dão. E aí, para quem tem filho ainda mais novo, Gisélia, o que a gente precisa rever nesse comportamento com o filho mais novo para que ele chegue na adolescência, que já é natural da adolescência ter essas indagações, mas para chegar nessa fase, não tanto, né, com esses bloqueios que a gente está vendo. E é difícil, tá? Porque cada família tem a sua dinâmica pessoal, cada estrutura psíquica também tem a sua dinâmica, a escola, essas crianças cada vez mais cedo dentro do ambiente escolar, então, teoricamente, eles estão se socializando de alguma forma. É importante que a escola também ajude nesse processo. E quando é bem mais novo, a gente precisa começar a estimular, principalmente um item muito importante, Roberta, a comunicação. O diálogo, porque o diálogo é a principal ferramenta relacional. E quanto mais cedo eu desenvolvo essa comunicação, ela vai me afetar positivamente, não só no meu ambiente familiar, mas principalmente com os amiguinhos, social também. E a comunicação afetiva, a comunicação da educação, a gente começa a desenvolver empatia nesse período também. E, mais importante, começar a criar desde pequeno a resiliência psicológica, que a gente não tem como proteger os filhos e nem tudo, a receita não existe pronta, né? Mas com você criar a resiliência psicológica, ajuda muito na condição psicológica, na saúde mental desses jovens. Depois dessa sua aproximação, desses momentos de mais qualidade com seus filhos, você percebe diferença? Com certeza, principalmente sobre ela se abrir mais, né, com a gente. E voltando naquele assunto sobre ela participar com os coleguinhas, outro dia eles foram para um encontro na casa da líder, né, dos adolescentes. Ela disse, eu não vou. Eu disse, você vai sim. Quando eles não querem, eu disse, você vai sim, porque vocês se isolam e depois dizem, eu não tenho amigos. Falei, então você vai participar. A tia falou assim, Leide, te amo, mandou para mim. Aí ela voltou me agradecendo, ainda bem que você me fez ir, porque foi muito bom. Então, assim, eu disse para ela, tá vendo? Às vezes eles mesmos se isolam, né? E começa a dizer, ninguém me ama, ninguém me quer por perto. E eu disse para ela, às vezes você tem que se abrir também, né? E essa isolação é por medo também. Eles começam a entrar numa paranoia, numa ansiedade, numa crise, né? E se não gostarem de mim, se eu não souber falar, né? Eu não sou bonita o suficiente, ou eu não sou legal o suficiente, né? Então, eles preferem não ter o contato do que se frustrar com o contato. Tem uma mãe que fala que minha filha tem 14 anos, eu faço de tudo por ela, mas para ela nada está bom, sempre reclama que não tem nada para fazer. O que essa mãe ainda pode fazer pela filha, Gisélia? Deixar ela procurar agora por conta própria alguma coisa para fazer, né? Talvez que sobe. Quando fala os pais já fizeram tudo, a gente não sabe também que tudo, né? Às vezes, para a mãe, ela fez tudo. E às vezes o tudo é só deixar um espaço para um diálogo. Às vezes ela quer ficar mais reservada mesmo, ou tentar identificar quais são os gostos dos filhos, o que ele gosta, o que ela gosta de fazer. Ela gosta de ler, gosta de atividade física, gosta de
passear. Então, tentar descobrir, porque a pessoa, o jovem também tem dificuldade de descobrir. Fazer com que, através desse diálogo, ela descubra coisas que gosta de ler, escrever, passear, pintar, né? Passear, andar de patins, uma atividade física. Nós temos uma questão, doutora, que é aquilo, né? Que parece que tudo o que nós não conseguimos viver, nós queremos que os nossos filhos vivam. E esse excesso de querer fazer com que eles conquistem, que eles tenham, às vezes parece que a gente atrapalha um pouco o desenvolvimento deles, né? No tentar acertar. E a maturidade só vem através da capacidade de lidar com a frustração. E se eu não sei lidar com a frustração, com o vazio, com as dores, com a angústia, com o medo, como é que eu vou crescer um adulto maduro e com resiliência psicológica? Agora, a gente está aqui falando, no seu caso, é uma menina, 12 anos, daqui a pouquinho vai chegar a fase do menino também. Deus. Eu tenho a impressão, eu também tenho 2 em casa, embora os meus sejam pequenos, que menino é mais difícil ainda, Gisele, você trazê-lo para essa socialização, ainda mais que eles têm uma identificação com o meio eletrônico maior. E também é genético, né? A mulher já é comprovada cientificamente falando, né? Biologicamente falando, que ela desenvolve a comunicação mais rápido, o social mais rápido, o lado direito do cérebro, o lado afetivo, da comunicação, das emoções, melhor administrado pelas mulheres. Então, os homens, eles não sabem lidar muito com a frustração. Quando começam a brincar, a se relacionar, eles brigam, eles querem bater. Então, todo aqueles hormônios, né, começam a aflorar muito mais do que a mulher. Então, a mulher, ela tem uma tendência a ter umas boas práticas relacionais mais do que os homens também. Olha só esse comentário aqui. Boa tarde, Roberto. Eu tenho um filho que mora com o pai e lá ele vive meio fora da comunicação, porque o pai acha até que isso é melhor. Aí eu notei que ele fica descascando as unhas. O pai fala que é normal, que ele não gosta de sair e de nem ficar entre amigos. Quando que chama atenção? Quando que esses sinais, e quais são esses sinais de que é preciso pedir ajuda? Primeiro, é importante que os pais entendam que não é saudável esse isolamento, de forma nenhuma. Por mais que o filho seja tímido, não é positivo, não é saudável, não é recomendável, né? Sem forçar, mas começar a estimular. Segundo, existem sinais onde quando não existe um diálogo, tentar forçar um diálogo. Alguma coisa pode estar acontecendo nos bastidores que não se sabe. Esses machucados, eles começam a se automutilar, né? Muito comum, ferir, começa a perder sono, começa a entrar em paranoias, um processo, aí cai uma queda de energia que não dá vontade de fazer nada, de comer, de nada. Então, esses são sinais muito claros, né, que os pais têm que ver. Só que, às vezes, Roberto, os pais estão tão na correria que o filho fica em silêncio que ele deve achar que bom, que meu filho não me dá trabalho. E cuidado, que às vezes o silêncio pode estar escondendo outras coisas por trás, Isso. né? Tem um relato muito interessante de uma mãe que participa com a gente. Ela diz: aqui em casa eu tenho 2 meninos de 18 e 14 anos. Procuro sempre ter os amigos por perto, fazendo lanches para eles estarem jogando e brincando, sempre em uma liberdade vigiada, né? O relato da mãe. Isso que a gente está falando de idade de 18 e 14 anos. Aí, Gisele tocou num ponto muito importante. Os pais, principalmente hoje as mães, trabalham fora. Você diz que é cantora, não é isso, Ledmara? Você viaja, cumpre agenda. Você consegue dar conta disso tudo, tentando trazer os filhos para perto, mesmo diante dessa rotina de mulher, esposa, mãe, eu não cantora? consigo dar conta e hoje eu já aceitei isso. Porque durante muito tempo, quase que eu dei curto-circuito, né? Porque a gente começa a se culpar. E nisso que eu vi a minha filha, quando ela chegou a me pedir socorro, eu me culpei durante muito tempo. E eu tinha 2 opções. Ou eu me fechava naquilo ali e assumia uma culpa e ficava me culpando, e não solucionava nem o problema dela e nem o meu. Ou eu me erguia e corria atrás, né, do tempo que nós perdemos. Porque eu entendi que o que passou, passou. Não tinha mais como eu recuperar aquele tempo que foi perdido. Igual eu vi ela falando sobre essa questão do filho que convive com o pai. Às vezes eu fui essa filha que tive que conviver com pais separados. Então não teve muito essa questão assim, muito carinho, muito colo. Então assim, eu tive que, durante muito tempo, eu acabei trazendo isso para minha relação com os meus filhos. Então até eu me situar que aquilo ali era outro ambiente, que era a minha família, que era a minha casa, que eu podia fazer diferente. Demorou um certo tempo. Então, assim, até eu me situar e entender que eu poderia fazer diferente,
sabe? Então, hoje, eu glorifico muito a Deus que eu abri a minha mente. Como eu te disse, estamos tendo mais esse diálogo, conseguindo conversar um pouco mais. Então, que bom que nós conseguimos mudar um pouco. Mas conta de tudo, a gente não dá. Gisélia, para finalizar, depois desse relato tão verdadeiro, tão importante, né? Eu liguei para várias mães hoje para a gente absorver um pouco dessa realidade. Tem mãe que fala assim, eu coloquei meu filho no jiu-jitsu, a outra, eu coloquei meu filho para participar de oficinas da igreja, então sai da escola, vai para a oficina, depois faz isso. Aí a outra, o que a mãe, os pais, que não tem condições financeiras, que nem todo mundo tem um dinheiro para pagar um balé, para pagar uma capoeira, para pagar um futebol para criança, para se socializar. E aí a mãe está trabalhando, não está vendo a realidade dentro de casa. Qual é o conselho que você deixa para essa mãe e para esse pai? O número 1, que é o que ela colocou, que é a prática dela, o diálogo. É o principal. Começa pelo diálogo. Através do diálogo que ele vai diagnosticar e ver a partir daí ações. Realmente, hoje essas atividades extraescolar têm um custo, né? Mas o esporte, né? Existem muitos esportes aí de comunidade, gratuito, de bairro, que dá para os pais procurarem, né? E levar os filhos. Por quê? Porque a atividade física estimula alguns hormônios, estimula algumas áreas no cérebro que aumenta a dopamina e deixa a criança mais animada, mais energizada, mais feliz e ajuda, né? Sentimento de felicidade e ajuda na relação. Porque uma criança muito tímida, também um jovem muito para baixo, deprimido, acaba não atraindo outro amigo, outro jovem, porque essa energia positiva atrai. Então não é só no adulto que essa é uma teoria muito importante, na adolescência principalmente, porque eles ainda são mais seletivos do que na vida adulta. Então, diálogo e esporte. O esporte, o diálogo e esporte são duas dicas assim básicas, importantes para desenvolvimento. Tá certo, gente. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você. Ledmara, obrigada. Gostei muito da sua contribuição com a gente. Agradeço. Tão verdadeira, né? E tão produtiva. Eu acho que a gente se sente normal diante de uma mãe que trouxe esses relatos, viu? Muito obrigada. Tá? Obrigada, Gi, também, pelas suas dicas de ouro, viu?